Muito obrigado à presidência por me ter convidado a estar aqui convosco. Então, muito obrigado por terem lembrado de mim. Eu, quando cheguei ali, disseram que eu ia ser cientista e vou ser cientista aqui por umas horas, porque eu já não tenho pouco tempo para ser cientista, feliz ou infelizmente. Para além de que eu acho que se perguntasse à Mónica esteve cá hoje, a Instituto de Beca de Ciência, se um economista era um cientista, eu acho que ela traçaria um bocadinho disto, que isto, a malta das ciências puras olha para as ciências sociais assim um bocadinho de lado. E é isso também que eu gostava de conversar com vocês. Portanto, no fundo, era que nós tivéssemos uma conversa. Eu nem trouxe slides, porque acho que não, nestas coisas é mais interessante que nós conversemos e eu vou fazer perguntas e vocês vão dar respostas e vocês vão fazer perguntas e eu vou dar respostas. Portanto, vamos fazer isto como se estivessem a ter uma aula. Para já gostava de saber, aqui sei que são do Colégio dos Cedros, do Porto, não é? E o resto dos colégios que estão aqui? Externato? João Alberto Freitas. Quando é que é? A Ruda dos Vinhos. Mais alguma escola aqui? Então, temos aqui a Ruda dos Vinhos e o Porto presentes, que é bom que assim saímos de Lisboa e refrescamos um bocadinho. Então, o tema de hoje, no fundo, é ciência e, no fundo, é a economia como ciência e aquilo que eu gostava de explicar um bocadinho é, no fundo, o que é a economia como ciência, para que é que serve, porque é menos óbvia do que quando se pensa numa ciência da vida, numa ciência da vida, numa física. Vocês estudam. Quantos de vocês é que têm economia no liceu? Todos. Então já tiveram. Foram escolhidos por causa disso. Então, quantos de vocês é que querem ser economistas? E aqueles que decidiram ir para a economia e não querem ser economistas é porque aprenderam a lição e deram meia volta ou é porque. Não esqueçam de ter que levantar um bocadinho a mão para podermos falar, senão o microfone ali não se apanha nada. Aqueles que decidiram não querer ser economistas, posso saber porque é que foi? 2 ou 3 opiniões? Então, tanta gente e agora. Eu canto ao microfone, pessoal. Bom, eu vou ter aqui. Não, eles passam rápido. Então, isso é impecável. Eu vou saltando no polo assim. Como é que se chama? Eu sou o Bruno e no meu caso não é para ser economista, neste caso, mas é para gestão, por exemplo. É a gestão. Sim, isso é uma coisa. É mesmo. Gestão, economia, anda ali na vizinhança. Alguém que queira ter ido para uma ciência que não tem nada a ver com a economia, nem gestão, nem economia, nem finanças. Porquê? Por exemplo, eu consigo também tirar direito com a economia em vez de ser com humanidades. Okay. Dá muito mais jeito de seguir a economia. Portanto, e vai agora para a direita? Sim. É aqui outro. Lá na minha escola nós temos um programa que escolhemos disciplinas e eu escolhi economia, mas vou tirar desporto no final. Atividade de esporte. Portanto, escolher economia só porque podia fazer jeito. Exato. Muito bem. E já agora, ok. E aqueles que querem ser economistas, o que é que acham que é a economia e porquê é que decidiram querer ser economistas ou gestores? Porquê é que decidiram isso? Só 3 opiniões. Vamos começar primeiro uma pessoa deste lado, depois vamos andando. Portanto, passem o microfone a alguém que possa falar sobre isso. Aqui, quem quer continuar para ser economista ou gestor, porquê é que o decidiu fazer? Se ninguém sabe oferecer, eu escolho alguém. Eu chamo Henrique e eu escolhi economia para seguir gestão porque gosto também da área de desporto, de seguir gestão desportiva. Ou seja, portanto, tinha a área de desporto, mas a gestão era uma forma de agarrar aquilo. Aqui mais alguém quem mais é que escolheu? Uma senhora, finalmente, vá. Não? A senhora é que passou anteriormente. Não tenho nada a dizer. Não, então, porquê que queres ser quando... Eu ainda não sei o que é que quer ser. Está à procura. Exato. Muito bem. Mas é importante. Eu acho que a maior parte das pessoas também... Quantos de vocês aqui ainda estão a pensar o que é que querem ser? É normal. É normal. Muito bem. Então deixem-me explicar-vos um bocadinho o que é a economia, o que é que leva o que é que eu decidi ser economista, o que é que eu aprendi sendo economista, o que é que eu fundei a economia como ciência, porque isto é sobre ciência e, portanto, o objetivo também é falar aqui um bocadinho o que é a economia como ciência. Mas também o que é a economia como técnica, porque muitas das pessoas depois não vão ser cientistas, vão ser técnicos a seguir, vão pegar na ciência, vão aplicá-la à realidade e vão resolver problemas práticos. Portanto, o que é a economia como técnica? O que é a economia como ciência social, por um lado, que é aquilo que estávamos a falar, mas o que é a economia como ciência da gestão, por outro, que é aquilo que a maior parte de vocês está interessado, porque quer ir para a gestão, quer perceber como é que a economia depois influencia a gestão.
E por último, também dar-vos um olhar um bocadinho crítico para sobre a minha própria ciência, onde é que a economia está hoje, os desafios que tem, e eu acho que são muitos, como ciência tem que se renovar, tem que encontrar uma nova forma de estar, e também dar-vos uma perspectiva um bocadinho crítica. E, portanto, tudo isto vamos fazer de uma forma, vamos tentar conversar. Eu gostava muito que não trouxe um chocolate, mas se tivesse, seria um bom economista, daria um chocolate a quem fizesse perguntas. Mas gostava muito que vocês levantassem a mão, que vocês fizessem perguntas, que vocês me ajudassem a mim a manter isto vivo, e manter isto vivo significa responder às vossas perguntas. Não tenham receio de não ser técnicos, o objetivo desta conversa não é essa, portanto eu vou tentar que a coisa seja o menos técnica possível, porque a economia não tem que ser técnica, não tem que ser difícil, não tem que ser chata, mas portanto, pode ser uma forma divertida de falar dos problemas do mundo. Se quiserem falar sobre as questões que afetam a economia hoje, desde as eleições nos Estados Unidos até ao Brexit e tudo isso, também podem fazer essas perguntas, podemos ir para aí parar, porque a economia também é isso, não é só ciência de base, ciência para perceber o mundo, é também ciência para impactar o mundo e para se conseguir perceber a realidade à nossa volta, porque no fundo, e isto é um desafio importante, as ciências que durante muito tempo se fecharam, e a economia também se fechou dentro das suas torres de marfim, hoje têm uma necessidade de facto sair à rua e de fazer perceber e de servir para compreender as coisas que passam à nossa volta. Deixem-me só falar um bocadinho da minha própria experiência como economista. Eu decidi, não há aqui ninguém em Lisboa, eu lembro perfeitamente quando é que decidi ser economista, estava a entrar para o 10º ano, portanto muitos de vocês já passaram isso, e decidi ir para a economia, e decidi ser economista porque achei que todos os problemas de desenvolvimento e os problemas de falta de desenvolvimento no mundo, os problemas de pobreza no mundo, eram problemas nos quais valia a pena uma pessoa investir-se. E foi essa a minha grande motivação. Estudei Economia, estive no Liceu da Leonor, depois estive na Nova a fazer a minha licenciatura e depois saí para fazer um doutoramento, aí ser cientista, na verdade, para fazer um doutoramento nos Estados Unidos. Tive 5 anos em Nova Iorque a fazer o meu doutoramento e a minha área, porque foi a mesma área onde eu tive aquela ideia de querer ser economista, a minha área foi Economia Internacional e Economia de Desenvolvimento. E, portanto, aquilo que me apaixona são os desafios dos países em desenvolvimento, dos países mais pobres do mundo, e porquê é que esses países mais pobres o são pobres, porquê é que esses países, como é que esses países podem começar a desenvolver, o que é preciso fazer. E, portanto, a minha lógica como cientista é, acima de tudo, uma lógica de resolver problemas que afetam a humanidade. Eu acho que isso é importante quando se pensa na ciência, é pensar também na ciência, e hoje cada vez mais é necessário isso, pensar na ciência não como uma forma de se fugir da realidade, mas como uma forma de se ir ao encontro da realidade, trazer novas soluções, trazer novas formas de estar. Fiz 5 anos o meu doutoramento nos Estados Unidos, sabe eu dizer, em Nova Iorque, e decidi ser professor. Tive 4 anos em França, estive em Paris, durante 4 anos de aulas em Paris. Depois fui para Singapura, e tanto aí como cientista e como professor, fui para Singapura, tive 4 anos em Singapura a dar aulas. Quantos de vocês é que já conhecem a Ásia? Muito bem, 2 pessoas. Primeira recomendação, assim que puderem, comprem um bilhete de avião e vão ver o que é que se passa daquele lado do mundo. O futuro está ali, portanto é preciso começarem a correr rapidamente para isso. Tive 4 anos em Singapura, depois vim, tive 4 anos em Bruxelas também a dar aulas e a fazer ser cientista. E voltei em 2009, voltei para a Nova, estou na Nova há 10 anos, faz agora 10 anos. Aí deixei de ser cientista porque dediquei-me a gerir a escola e a participar na gestão da escola e sou diretor há cerca de 3 anos, portanto o meu tempo de ser cientista acabou, mas o meu tempo de continuar a trabalhar através da economia para ter um impacto no mundo, nomeadamente através daquilo que se faz convosco, através das conversas que eu tenho, esse propósito continua. Portanto, a ciência para mim é uma das alavancas de um propósito maior, que é, através daquilo que se fala convosco, conseguir ter um impacto e conseguir fazer algumas coisas, tanto quanto possível fazer algumas coisas melhorar. Portanto, esta foi um bocadinho a minha experiência de cientista, uma experiência que teve este enorme mérito de poder viajar pelo mundo e hoje ser cientista tem esse valor acrescentado enorme. Hoje não há cientistas portugueses, há cientistas portugueses no mundo, em redes internacionais, e portanto a carreira de cientista é também, para além de ser uma carreira fascinante do ponto de vista da ciência, quando se gosta, para além de ser uma carreira fascinante no sentido do propósito, porque se faz avançar a humanidade, é sobretudo uma carreira super divertida e super internacional, porque todas as redes de ciência em que Portugal participa são redes internacionais e, portanto, vocês gostam de viajar,
é uma coisa interessante, esta carreira é uma carreira interessante porque tem-se redes em toda a parte do mundo e conhece gente em toda a parte do mundo. A Mónica, que esteve cá amanhã, também acaba de chegar, porque não sei quando veio fora. Todos nós acabamos de ter esta experiência porque faz parte. Eu decidi, como eu estava a dizer, decidi ser economista e eu acho que se calhar a primeira coisa para vos começar a explicar, para além do que faço, e o que faço é fazer esta investigação, é o que é a economia como ciência e depois ligar um bocadinho à chave. E eu se calhar começava por aí, portanto as pessoas estudam economia, há mais algumas questões, o que é que acham que a economia é como ciência, o que é que acham que a economia serve. Portanto, ao decidirem ser economistas, o que é que acham que é a economia como ciência? E porque é que é uma ciência diferente das outras ciências? Microfone, Paulo. Eu, quando decidi no 10º ano ir para a economia, tinha muita ideia de que era só dinheiro e questões relacionadas com o dinheiro, mas à medida que fomos tendo aulas e que fui tendo um bocadinho mais de contacto com as questões económicas, vi que era muito mais para além de dinheiro, afetava a população a nível social, a nível cultural, e é muito mais do que questões meramente relacionadas com financeiras, é mais questões financeiras, tem a ver com a sociedade, não é? Com o funcionamento da sociedade. E em que medida é que, só para continuar aqui, que está cá no microfone, em que medida é que a economia é diferente de uma sociologia ou de outras áreas de ciências sociais com as quais temos tido, com a geografia ou com essas outras ciências sociais? O que é específico à economia? Por exemplo, fazendo em comparação com a outra ciência social que eu tenho, que é a geografia, a economia retrata os problemas a nível mundial, que está tudo interligado. E a economia, qualquer ato que nós tenhamos, o país em si, qualquer país tenha, terá impactos no outro lado do mundo. E é isso que a economia tem de tão diferente comparado com... Portanto, esta ligação à forma de ver a rede e perceber o mundo como uma rede deste lado, uma opinião a alguém aqui. Eu vou saltando entre senhores e senhoras. Já percebi isso, foi isso. Umas senhoras... Até aqui, mas para cá à frente. Até aqui o microfone, para aqui à frente. Eu não tenho muito a acrescentar ao que o meu colega disse. Também no início associava mais a questões financeiras, mas eu quero ser gestão e à medida que fomos tendo aulas de economia percebi que não é só isso e sim está relacionado com todo o mundo, com as economias do mundo no geral e principalmente a situação económica também, financeira de Portugal. E é importante para nós termos essa noção. Perceber isso. Exatamente. Muito bem. Ora, a economia, de facto, quer dizer, a grande diferença relativamente às outras ciências sociais, aquilo que os economistas gostam de dizer, é que tem, sobretudo, a ver com a noção de que há, para a sociedade viver bem, os recursos que são importantes são escassos. Ou seja, há recursos que são escassos. Há tudo aquilo, desde da manteiga aos ovos, aos computadores, tudo isto são recursos escassos. São recursos que nós não podemos facilmente agarrar e tirar, e por isso é que tudo tem um preço. Por isso é que estas coisas têm um preço. Digam, por exemplo, um recurso que não seja escasso. O ar. Okay? E o ar, por exemplo, é tradicionalmente algo que a economia nunca se preocupou. Até agora. Porque como começamos a ter problemas de poluição e de facto o ar começa a ser um recurso escasso, ou a água começa a ser um recurso escasso, de repente a economia começa-se a preocupar se a afetação destes recursos está a ser mais eficiente. Ou seja, o que a economia se preocupa é que se há recursos que são escassos, e recursos que são escassos que fazem diferença para os seres humanos, tentar assegurar que esses recursos são usados da maneira mais eficiente possível, para que nós todos tiremos tanto partido deles quanto é possível. Esta é a parte da economia que é aquilo que se chama a economia normativa. Eu já vou, não quero trazer jargão aqui, mas e isto é sim aquilo que tem mobilizado os economistas de todo o mundo, que é, de facto, como é que nós organizamos uma sociedade
para conseguir, daquilo que existe, dos bens que existem na sua base, fazer com que a sociedade tenha um nível de satisfação e de progresso tão grande quanto possível. E nesta definição cabem muitas coisas. Não é assim que a economia nasce. Aliás, deixem-me falar um bocadinho do nascimento da economia. Eu estava a dizer isto. Enquanto que a maior parte das outras ciências tem uma longa história, e os gregos, a maior parte das ciências vão buscar aos gregos, e dizem que alguém na Grécia pensou sobre isto, na física, os átomos, vocês já deram a Grécia toda, deram o Hipócrates na parte da medicina, deram os atomistas, deram essas realidades todas, mas havia muito pouca gente na Grécia preocupada com as questões da economia. Okay? O pai realmente da economia aparece fundamentalmente, é o Adam Smith, e aparece no século XVIII. Portanto, é algo muito mais recente. E a economia aparece quando na Inglaterra, quando nos começamos a preocupar, no século XVIII, portanto, estamos a falar no século das luzes, todas as ciências começam nessa altura, e começamos a preocupar, na altura a preocupação fundamental era poder, que era chamada economia política, e portanto já estão a ver como é que a economia é uma ciência social, porque a preocupação era como é que nós podemos perceber, e vejam a preocupação da distribuição, como é que nós podemos perceber que se a riqueza das pessoas está fundamentalmente relacionada com o preço da terra, como é que nós podemos perceber as flutuações do preço da terra? Okay? E esta é a base. Portanto, a base da economia é aquilo que se chama a economia política, que é tentar perceber como é que as distribuições de rendimento na sociedade, as distribuições de rendimento que depois levam a distribuições de poder, o que é que está por trás disto? E esta era, portanto, a economia era a ciência a tentar perceber isso, tentar perceber a economia política era a ciência a tentar perceber as relações de poder na Inglaterra. E daí sai uma lei muito simples. A partir do momento em que o poder vem da riqueza, e a riqueza vem do valor da terra, e do valor, portanto, do preço da terra, portanto, estamos a falar a princípio, ou seja, hoje, se o poder vem da riqueza, e a riqueza hoje vem da capacidade como é que se chama o dono da Amazon? Do Jeff Bezos. De fazer uma startup e fazer uma empresa com um enorme potencial de ganharem esse dinheiro, a economia nessa altura preocupava-se com os preços, quer dizer, com os valores. E o que é mais importante? De onde é que vem a capacidade? De onde é que vem o valor das coisas? Vocês já tiveram a economia, já sabem. De onde é que vem o valor seja do que for? O que é que determina o preço? A lei da oferta e da procura. Okay? E, portanto, de repente, a economia começa a criar uma série de mecanismos que começam a permitir perceber estes factos. De onde é que vêm os preços? De onde é que vem a riqueza das pessoas? Onde é que se fixam os salários? Como é que se fica o preço da terra? Como é que se fica... E, portanto, estão a ver? E, portanto, a economia, no seu princípio, é uma série de regras que fazem esta ideia de tentar perceber como é que se explica, de onde é que vem a realidade, de onde é que vêm os preços. E hoje continua a haver imensos economistas cuja investigação é tentar perceber, por exemplo, hoje temos um desafio muito grande, e há muita gente a fazer esta investigação, é como é que devem fazer os preços das bandas largas na internet. Como é que se devem fazer os preços de alguns produtos no online. Nós tivemos, por exemplo, a crise financeira, se olharmos para a crise financeira, tem a ver com o erro que os economistas fizeram ao definir como é que deviam definir os preços de ativos para os quais não havia mercado. Os tais derivativos. Vocês já ouviram falar dos derivativos, não é? Não. Se ligarem à televisão e pensarem na crise, toda a crise financeira mundial aparece porque havia uma série de pessoas que tinham uma série de produtos, vamos chamar de laranjas, que tinham um preço. Só que esse preço, em vez de ser determinado pela oferta e pela procura, era determinado por economistas que estimavam esse preço. Investigação. Os preços não foram bem calculados, de repente metade dos bancos do mundo perceberam que tinham na sua carteira ativos, títulos, que valiam muito menos daquilo que eles achavam que valiam. E daí a crise. Mas eu não quero ser demasiado... Podem perguntar coisas que quiserem, não quero ir demasiado nessas direções. Portanto, a economia começou por ser fundamentalmente uma ciência dos preços. De como é que
de onde é que vêm os preços de um seguro, de onde é que vêm os preços de alguma coisa, e muita da investigação que se faz hoje é investigação para tentar perceber de onde é que vêm os preços de uma série de produtos. Okay? E esta é a primeira parte. E esta parte é, obviamente, muito útil a quem está em marketing, é muito útil a quem vai fazer gestão. Quando vocês vão, no fundo, tentar perceber onde é que vai a procura. Não é? Por exemplo, o marketing hoje é o quê? É tentar perceber onde é que vai a procura, onde é que está a procura, e dada a procura que existe, onde é que eu devo marcar o meu preço. Okay? E isto é uma parte que é muito científica e complexa em produtos que são muito inovadores e que ainda não se sabe como é que se marca o preço, mas depois, assim que os cientistas fazem o seu trabalho de perceber onde é que são os preços, criam técnicas, entregam aos gestores, e os gestores pegam naquilo e usam aquilo para gerir as suas empresas. Okay? E, portanto, a economia era, de facto, na sua base, é uma ciência em que nós fazíamos investigação sobre preços, no princípio. Mas depois fomos mais longe. Porque a partir do momento em que aparece a oferta e a procura, põe-se a questão: será que a sociedade, funcionando numa lógica de oferta e procura, funciona bem? Ou há formas melhores de definir os preços, com base em cientistas, há formas melhores de definir os preços que permitem à sociedade criar mais a partir desses recursos do que já existe? Portanto, será que esta lógica da oferta e da procura é boa ou há lógicas alternativas? O que é que vocês acham? Pode haver mais vale, porque a partir da lógica da oferta e da procura vem imediatamente a lógica do mercado. Não é? Então, se a oferta e a procura fazem o seu trabalho, se os preços vêm com a oferta e a procura, como foi aqui dito, então vamos deixar os mercados funcionar e o mundo avança. E esse é o segundo nível de preocupações da economia, que é, se nós sabemos como é que os preços aparecem na lógica do mercado, queremos ter a certeza que este mercado é a melhor forma da economia funcionar. E a pergunta que eu vos ponho é, aquilo que vocês sabem, que tipo de problemas é que pode existir, que faz com que, de facto, este sistema de preços, que é baseado na oferta e na procura, que é o princípio da economia, não seja tão interessante do ponto de vista da sociedade como isso. Injustiças. Por exemplo, se eu tirar o microfone, senão depois não fica nada. Adeus. Injustiças? O que é que chamas de injustiças? Basicamente é o trabalho do Estado, é corrigir as injustiças do mercado. Então, mas estas injustiças têm a ver com o facto de que este mercado pode, esta ideia, vamos voltar ao princípio, esta ideia de que o preço da terra pode subir ou descer, pode criar pessoas mais ricas ou menos ricas e, portanto, por causa disso, gerar injustiças da forma como a sociedade funciona. Ok? É essa a tua ideia. E isto, estão a ver, a economia começa de uma lógica de pensar só como é que os preços vêm, que é o que se entrega à gestão, como é que as empresas funcionam, que é o que se entrega à gestão, e de repente começa a preocupar-se mais com temas sociais, que é, será que isto faz sentido? Um primeiro tema é este tema das injustiças e de até que ponto é que estas injustiças criam problemas à sociedade. E isto traz a economia mais perto das ciências sociais. Hoje, há muitos cientistas, e houve alguns cientistas que fizeram livros recentemente, Martessan. Não. O francês. O Piketty. O Thomas Piketty, que é um investigador francês, escreveu um livro e fez uma enorme publicação a tentar perceber como é que esta distribuição com base em preços que vem do mercado e tem impacto na distribuição de rendimento na nossa sociedade e que impacto é que isto tem. Agora, o que é interessante aqui é que os economistas, na sua lógica de valor, podem fazer previsões sobre como é que as injustiças aparecem. Mas deixam os julgamentos sobre se as injustiças são boas ou se são más à sociedade e à política. Porque na lógica de valor dos economistas, o que interessa, há uma preocupação muito grande em que, mais uma vez, assegurar que a sociedade tem o máximo dados os recursos que existem. E é uma lógica utilitária. Depois,
há várias correntes, há umas pessoas que se preocupam mais com isso, há outras pessoas que se preocupam menos com isso, mas isso já a economia como ciência não tem uma visão única sobre isto. Depende um bocadinho do posicionamento político que cada economista adota, se está mais ou menos confortável com as injustiças que o mercado cria. Mas a economia, não volta ao ponto, a economia consegue trabalhar nestas áreas e consegue, nomeadamente, e há muitos investigadores a trabalharem nisto, o Piketty, por exemplo, a tentarem investigar quais é que são as fontes destes problemas de injustiças criados pelo mercado. Hoje, hoje é um problema complicado, como vocês sabem, a distribuição de rendimento em todos os países do mundo, sem exceção, está cada vez mais desigual. Em Portugal, em parte, mas nomeadamente nos Estados Unidos, há um aumento enorme da desigualdade. Num país como o Brasil, há um aumento enorme da desigualdade. E, portanto, os políticos estão preocupados com isso. Precisamos saber de onde é que vem isso. E hoje há muitos cientistas, eu próprio, uma grande parte da minha investigação, na altura em que passava mais tempo com isto, uma parte da minha investigação foi tentar perceber como é que, de onde é que vem este problema da distribuição de rendimento. E, no meu caso, a ideia que eu explorei foi muito a ideia de que a globalização poderia estar na base disto. Então, se calhar vou passar aqui um bocadinho de tempo, não tinha programado isto, mas vou passar aqui um bocadinho de tempo para vos dar a ideia do processo científico que me levou a mim a fazer o trabalho que eu fiz. E alguns dos papers estão publicados, podem ler, não vos aconselho, mas podem ler. E na altura, a minha preocupação era, há esta desigualdade enorme, há esta desigualdade crescente no mundo, na economia americana, nomeadamente, e a economia americana é normalmente a economia que se usa mais, porque é a economia onde há mais dados para se observar, as outras economias têm menos bases de dados. E, portanto, a minha tese era que estes problemas da desigualdade tinham muito a ver com a volatilidade que a economia mundial tinha. Quando nós vivemos numa economia mais fechada, quando há um choque grande na oferta, precisamos supor, por exemplo, que estamos a falar de produção de morangos. E que há uma geada enorme lá fora e que mata 80% da produção de morangos de Portugal. E vamos imaginar que Portugal não comercializava com mais nenhum país do mundo. O que é que ia acontecer ao preço dos morangos? Lei da oferta e da procura, o preço dos morangos ia subir. Portanto, os produtores de morangos não perdiam muito, porque por um lado tinham menos morangos para vender, mas por outro lado o preço dos morangos subia. E portanto, este efeito do preço funciona para proteger os produtores de morangos do efeito das geadas, das chuvas, de todos esses choques que estes produtores têm. Claro? O que acontece se eu tiver, em vez de estar estou em Portugal e estou a comercializar com a Espanha? E tenho a mesma geada nos morangos. O que é que vai acontecer? Assim que o preço em Portugal começa a subir, imediatamente os produtores espanhóis enviam morangos para Portugal e não permitem que os preços dos morangos subam. E, portanto, a minha tese era, num mundo em que é mais concorrencial, em que há mais concorrência internacional, cada país, quando tem choques inesperados na sua produção, os produtores sofrem mais do que quando está no mercado interno. Estão todos a seguir? Conclusão, como os produtores sofrem mais no ambiente, mais volatilidade no ambiente internacional, esta volatilidade eles passam para os seus trabalhadores. Nomeadamente, portanto, se há um choque na produção de morangos, os produtores de morangos pagam menos aos seus trabalhadores. Se há no mercado internacional têm imediatamente que pagar menos aos seus trabalhadores. Quando estão no mercado fechado, há mais, podem pagar mais porque os preços sobem. Toda a gente comigo. E, portanto, a partir daí, como economista, o que eu fiz foi desenvolver um modelo matemático para demonstrar que este pensamento que eu estou aqui a ter convosco era verdadeiro. A investigação em economia tem isto. A matemática é muito importante. É a linguagem dos economistas, porque em nome do rigor os economistas gostam da linguagem da matemática, porque permite ser mais rigoroso do que estarmos aqui a discursar em português ou em inglês. E foi o que eu fiz este modelo. A seguir a ter feito este modelo tem previsões claras. No momento tinha uma previsão
que era, em setores da economia onde há mais abertura ao comércio internacional, sei lá, nos sapatos ou na agricultura, vamos ver que sempre que há volatilidade da procura, volatilidade da oferta, há mais volatilidade nos salários. Em setores da economia que estão mais protegidos, em que há menos concorrência internacional, quando há volatilidade da oferta, há menos volatilidade do lado dos salários, porque, obviamente, aí os preços, quando há um choque negativo na procura, os preços sobem e, portanto, os produtores não precisam de cortar salários. Toda a gente comigo? Portanto, começamos do modelo, começamos da hipótese, fazemos um modelo para comprovar, um modelo matemático para comprovar que a hipótese faz sentido e para permitir perceber profundamente o que é que está ali a dizer, mas aí a passagem para a matemática é só uma questão de linguagem, ou seja, nós começamos a pensar em português ou em inglês e depois passamos para a matemática só porque a matemática é uma linguagem muito mais rigorosa e, portanto, é exigido para ser ciência. E depois vamos buscar, tentamos extrair algumas ideias que possamos testar com dados e isto permitia-me testar o meu modelo, ou seja, eu olhando para os dados, podia ver se setores da economia americana onde havia mais abertura ao comércio internacional, se via que os salários eram mais voláteis e, portanto, os trabalhadores sofriam mais e perdiam mais emprego, do que setores da economia americana onde os salários, onde menos exposta à concorrência internacional, havia menos volatilidade. Ok? Depois, há uma série de técnicas, aí entramos no mundo da econometria, em que temos grandes bases de dados. Eu tinha uma base de dados que tinha aquilo para... Era bytes e bytes e bytes de dados, porque hoje em dia isso existe, e programas de computador em que para correr aquilo é preciso pôr-se o programa a correr, ir-se almoçar, vir-se 40 minutos depois e ver se aquilo ainda está a correr, porque hoje em dia a economia funciona muito nestas enormes bases de dados, e aos poucos vão saindo resultados em que mostram isto. Cada vez, olhando para este tipo de indústrias, este tipo de indústria mais expostas ao comércio internacional tem mais volatilidade nos salários que outras e, portanto, a inferência, a seguir, a comprovar a ideia base, começa a inferência e, portanto, o que se vê, a implicação é que, à medida que as economias americanas, nomeadamente, se tornou mais exposta ao comércio internacional, espera-se que haja mais volatilidade nos salários e que, por causa disso, os trabalhadores acabem por aceitar salários mais baixos, por forma a protegerem-se do risco de perderem o seu emprego. A ideia faz sentido? Vocês perceberam? Isto é o que se faz na investigação em economia. E o processo é este. Essa é uma ideia. Vai-se testar que constrói-se normalmente um modelo teórico, matemático, que seja capaz de tornar a ideia clara e toda a gente perceba o que é que está ali em casa. Vai-se a enorme base de dados que estão disponíveis online, fazem search, há uma série de sítios onde vão buscar estes dados, fazem download dos dados e depois há uma série de softwares de programação, de econometria, que permitem fazer estas regressões, fazer tratamento estatístico para ver se as previsões que nós tínhamos de facto se verificam. E isto é, no fundo, o processo de investigação na área da economia. Portanto, é muito diferente, é uma ciência muito pouco experimental, não é uma ciência em que nós vamos experimentar como fazem na biologia ou tudo isso, porque é uma ciência social, é uma ciência em que nós não podemos, infelizmente, pôr pessoas, eu vou já fazer alguns caveatos a isto, não podemos pôr toda uma comunidade e ver o que é que aconteceria se de repente eu mudasse a volatilidade dos salários, isso não pode fazer. Portanto, vamos para trás, vamos buscar dados que já existam, tentamos formular hipóteses, tentamos, através de métodos estatísticos, ver se essas hipóteses verificam. Dito isto, há alguns métodos mais experimentais, há muitas pessoas e há algumas áreas, nomeadamente na área de economia experimental, a fazerem, a testarem situações de pessoas em vida real. Por exemplo, há testes muito interessantes e muito desafiadores que é fazerem jogos. Por exemplo, na economia, nós temos uma hipótese que diz que as pessoas são todas racionais e que querem, quanto mais tiverem, melhor. E que se preocupam um pouco com as outras. Portanto, o homo económicos da realidade económica hoje é isto. Eu, quanto mais tiver, melhor. E eu preocupo-me um pouco com as outras pessoas. E vamos fazer isso. Se fizerem um jogo, e o jogo é o seguinte.
Como é que vocês chamam? Afonso? João Paulo. João Paulo. Afonso e João Paulo. E eu digo ao Afonso e ao João Paulo, olha, eu tenho aqui 5 folhas de papel. 6 folhas de papel. Okay? E o Afonso é a primeira pessoa a escolher. E o Afonso decide quantas folhas é que o Afonso quer. Okay? Sendo que, no fim, se eles estiverem de acordo, o Afonso fica com as folhas dele e o Tiago fica com as... O João Paulo fica com as... E o João Paulo fica com as folhas que sobrarem. Se eles não estiverem de acordo, ninguém fica com nada. Ok? Isto é investigação em economia. Afonso, 6 folhas de papel, podes escolher quantas queres. No fim, se o João Paulo aceitar o resto, muito bem. Se não, ninguém fica com nada. Quantas folhas é que vais escolher? 3. Quantas folhas? 5. 3. Pronto. Isto é um show muito interessante da economia. E há imensa gente a fazer investigação sobre isto. Okay? Qual é que é a diferença? O Rodrigo funcionou como um agente económico. E disse assim, se eu escolher 5, se deixar só uma para o João Paulo, ele só tem 2 opções. Ou aceita uma, ou aceita 0. E, portanto, o é melhor que 0, ele vai aceitar o jogo. Estão a ver? E, portanto, o primeiro a escolher fica com 5, o segundo fica com 1, ninguém tem interesse nenhum em dizer que não, porque a alternativa era ficar com 0, portanto ele vai aceitar 1. Está a gente comigo? O problema é que quando se faz este teste, as pessoas não reagem assim. As pessoas têm um sentido inato de justiça e dizem 3. E isto, por exemplo, é a economia mais recente que faz isto. Porque toda a economia, já vou voltar aqui quando falamos da história, toda a economia está construída com base num homem que é um homem racional. E o homem racional tenta ter o máximo possível, tem uma série de premissas que diz, quanto mais tivermos é melhor, e os outros não me preocupam muito. Só que, hoje sabe-se, o que é mais fascinante é que isto pode fazer esta brincadeira com os chimpanzés e eles fazem a mesma coisa. Portanto, o que leva as pessoas hoje a acharem que o sentido de justiça, e depois começamos a entrar na economia neuronal, que o sentido de justiça está marcado no nosso cérebro. Mas isso é toda uma outra coisa, aí chamamos a Mónica, porque esta ligação às ciências da vida começa a ser muito interessante. Mas, portanto, estão a ver, isto é a investigação que se faz em economia. Estes jogos fazem-se quando pessoas lado a lado no computador, jogam quantos é que queres, e repetem 100, 150, 200 vezes, e consecutivamente nós temos esta ideia das pessoas a reagirem, não tanto como a economia tradicional previa, mas de facto com outras nuances que estamos aqui. Foi muito interessante ter saído logo aqui, porque saiu logo aqui esta visão de alguém que tem esta edição e tem um sentido de justiça e põe, e alguém que é um economista, portanto eu contrato já para trabalhar na minha banca de investimento, porque vais ter um futuro enorme na banca de investimento, porque tens uma visão muito otimizadora do resultado. Isto é também economia. Certo? Bom, deixem-me voltar um bocadinho atrás. Portanto, isto faz, portanto, ou seja, aquilo que eu vos disse primeiro é como se faz a investigação mais tradicionalmente, que é com grandes bases de dados, a estabelecer hipóteses e a ver se esses dados estatisticamente validam essas hipóteses. Hoje estão-se a fazer coisas mais interessantes, que são estas experiências em computador, que no fundo permitem avaliar a reação das pessoas e tentar prever se as pessoas estão a reagir de acordo com a forma como a economia se fazia. Por exemplo, toda esta parte experimental é muito importante na parte de finanças hoje, na investigação em finanças, Experimental Finance, que é ver como é que as pessoas reagem a certos produtos financeiros que se põem no mercado. Porque nós sabemos, por exemplo, a nossa percepção de risco é errada. Nós temos enviesamento. O nosso cérebro processa risco de uma forma enviesada. Ok? Mas pronto. Não quero ir por aí para ter voltado. Vamos voltar aqui um bocadinho onde estávamos. Economia. Tentar encontrar os preços e depois tentar encontrar razões pelas quais o mercado não funciona. Tudo isto foi uma digressão à volta da resposta da injustiça, mas eu quero voltar aqui. Outras razões pelas quais o mercado não funciona. A injustiça não é uma excelente resposta porque a economia não consegue, não faz... Nós podemos gostar de um estado de injustiça, podemos ter este sentido de justiça que se existiu aqui, mas os economistas acabam por deixar isso mais para o lado dos filósofos, se uma sociedade mais equitativa é melhor ou não pior, isso é mais para o lado da filosofia. Outras questões onde não podemos querer os mercados. Chega? Desigualdade, sim, mas isso é a mesma coisa. Injustiças, desigualdades é a mesma coisa.
Mais questões dos mercados funcionam mal. Imaginem ali a ponte, aqui dá para ver a ponte sobre o Tejo. Como é que funciona a ponte sobre o Tejo? Sim, mas do ponto de vista económico, como é que funciona a ponte sobre o Tejo? Vocês pagam o quê? Pagam portagem. Quem é que fixa a portagem? O Estado. Então não há mercado hoje. Tiveram bem, tiveram um preço. Se houvesse procura e oferta, devia-se fixar o preço da ponte. As cotas. As cotas? Que é para fixar o preço. Evitar. Não, mas eu posso. Já perdemos aqui, estamos a perder os microfones. As cotas, que é para fixar o preço, porque acham que é o mais justo para todos. Mas é só uma questão de justiça aqui? E é o aceitável que as pessoas pagariam para passar. Mas é só uma questão de justiça? Que outras questões é que levam a ser? Porquê é que o preço da ponte 25 de Abril é exatamente o mesmo preço que a ponte do outro lado? Muito bem. Temos, à medida que a economia se foi desenvolvendo e que a investigação foi avançando, a economia começou a perceber que os mercados, de facto, não funcionam de forma perfeita. E há muitas razões pelas quais os mercados não funcionam de forma perfeita. Uma delas é esta noção daquilo que alguém disse aí está, que são os bens públicos. Há certos bens que não podem funcionar em ambiente concorrencial. Okay? E é muito simples. Vejam as duas pontes. Okay? Se eu permitisse às duas pontes concorrerem uma com a outra e fixar o preço, o que é que ia acontecer? O que é que ia acontecer? O preço ia baixar. O preço começava a baixar. Não é? Porque todas as pontes iam querer puxar o trânsito para si. Não é? Porque na ponte não lhe custa nem mais nem menos ter mais um carro. Certo? Portanto, a partir do momento em que a ponte está construída, quanto mais trânsito tiverem, desde que não haja engarrafamentos, melhor. Portanto, os preços das pontes e as duas pontes iam começar a fazer baixar os preços uma a seguir à outra para tentar puxar os carros todos para lá. Certo? Faz sentido. Qual é que era a consequência disto? O preço ia baixando até ser no limite zero. 0, qualquer coisa. Qual é que é o problema disto? Não há lucro. E, portanto, nenhuma das pontes ia conseguir pagar o custo que foi ser construída. Não é? Portanto, mais uma vez, estes mecanismos simples de mercado não conseguem responder aos problemas da sociedade. Mais uma vez, os economistas põem em dúvida os seus modelos. Mais uma vez, é preciso os economistas porem-se a trabalhar, porque se o mercado não funciona, funcionam as cabeças de alguém que está no Estado. E alguém que está a trabalhar para o Estado, como entidade regulatória, tem que ir pensar que preço é que é o preço certo para se cobrar ali. E isto tem uma parte de investigação, e há muita gente a pensar qual é que é a melhor forma de se definir um preço para uma ponte nestas situações. E depois tem uma parte de aplicação em que as pessoas depois aprendem isto na escola e vão trabalhar para a entidade que define o preço da ponte e que define que preço é que devia ser. Okay? Portanto, a economia, onde é que nós estamos? Estamos naquilo que a economia quer fazer e na forma como a economia funciona. Aquilo que a economia queria fazer é duas preocupações. Uma, que é os preços e simplesmente tentar explicar as coisas que acontecem, nomeadamente os preços. Porque os preços levam à distribuição de rendimento e os preços são uma arma política. E a partir daí é simplesmente tentar prever o que o mercado faz. Mas também há toda uma outra economia que percebe que o mercado não pode dar soluções a tudo e, portanto, se preocupa sobretudo com tentar encontrar formas alternativas que substituam o mercado e que permitam a economia funcionar melhor. Questão do tipo de injustiças que é criado, das desigualdades. Questão dos preços de bens públicos como a ponte, ou como a defesa, ou como as estradas, ou como o aeroporto. Questão de, por exemplo, não permitir que certas empresas se tornem demasiado grandes e que ajam como monopolistas. E tudo isto cria aqui toda uma agenda de investigação cujas metodologias são exatamente as mesmas que eu vos tinha dito antes. Temos um princípio, esse princípio testa-se, faz uma série de previsões, vai-se aos dados, vê se esse princípio é válido, se o princípio for válido, passa a informar a política e vai para aí fora. E a economia, portanto, no fundo, é isto.
terceira parte da economia, como ciência social. E que é muito mais recente para tentarem ver a história da economia como ciência. A partir de 1970, o problema inverte. Porquê? Porque há uma série de países no mundo onde o Estado, porque começa a haver muitas falhas de mercado. De facto, do ponto de vista teórico e do ponto de vista da ciência, portanto, do ponto de vista teórico, é muito fácil encontrar situações em que os mercados não funcionam. É muito, muito fácil encontrar situações em que os mercados não funcionam. Se qualquer problema que vocês me derem, eu escrevo um paper, rapidamente, nesta linha de investigação que eu estou a dizer há bocado, e mostro que a solução que o mercado dá não é a solução ótima. Okay? E, portanto, que os princípios do Adam Smith, quando ele começou, há uns tempos atrás, dizia que os mercados funcionavam e que o preço definido pela oferta e pela procura resolvia todos os problemas, não funciona. É muito fácil. Qualquer economista vos faz uma demonstração daquilo que se chamam falhas de mercado. A partir de 1970, e só que, com base nisto, muitos países começaram a ter políticas muito interventivas. Okay? Em alguns, nomeadamente, políticas mesmo do socialismo muito transversal. Uma intervenção do Estado que, nomeadamente, a Inglaterra transformou a economia inglesa numa economia muito pouco competitiva. A partir ali durante a década de 70. Nessa altura, começam a aparecer outras pessoas que dizem que o problema não é dos mercados. O problema é do Estado. E, portanto, isto é toda uma outra agenda de investigação em economia, que surge a seguir, que é o desafio. Claro que os mercados falham, mas só faz sentido fazer alguma coisa se eu achar que o Estado vai conseguir fazer melhor do que o problema dos mercados. Estão a ver o que eu estou a dizer? E o que estas pessoas dizem é que, de facto, o Estado não é uma entidade que está lá em cima e que faz tudo em prol do bem comum. Não. O Estado são pessoas que têm um objetivo próprio, individual, de progresso, de enriquecerem, de lobby, de encontrar empregos para os amigos, e, portanto, que o Estado não é uma entidade como se fosse um Deus a tentar resolver os problemas de toda a gente. Não, o Estado é uma entidade própria que tem a sua própria agenda. As pessoas que estão no Estado têm a sua própria agenda. E, portanto, as falhas de mercado só são verdadeiras falhas que exigem intervenção se as falhas do Estado forem menos graves do que as falhas do mercado. Faz sentido o que eu estou a dizer? É? Sim? E, portanto, toda uma outra agenda de investigação está, neste momento, a decorrer, começou a partir dessa altura, que é uma agenda que tenta perceber como é que o Estado funciona e quais são as fragilidades do Estado em impor soluções para isso. E essa agenda faz a mesma coisa, tenta perceber, por exemplo, vou-vos dar um exemplo, a independência do Banco Central. Vocês hoje têm um enorme debate em Portugal sobre questões sobre se os governadores do Banco Centrais podem ou não podem ser exonerados. Há toda uma literatura que tenta ver qual é que é o custo ou não custo para o funcionamento da economia se o governador do Banco Central puder ou não puder, for ou não for independente. Okay? Porquê? Porque isso tem a ver exatamente com as questões de falha do Estado e como é que resolve estas questões de falha do Estado. A metodologia é exatamente a mesma, o tópico da investigação, neste caso, é diferente, tem a ver com tentar perceber como é que o Estado funciona e as suas fragilidades.